Olá, amigos do Quartel General, é um imenso prazer estar com todos vocês mais uma vez. Hoje falando sobre dois atos normativos muito importantes, que são a Lei 11.671 e o Decreto 6877. E, professor, esses atos normativos falam sobre qual assunto? Falam sobre um assunto muito importante para a prova de vocês, que é a inclusão e a transferência dos presos para os estabelecimentos penais federais. Nós responderemos quais são os presos que serão enviados para os estabelecimentos penais federais. Será que todos os presos poderão ser enviados aos estabelecimentos penais federais ou somente alguns que preencham alguns requisitos especiais, específicos, previstos ou nesta lei ou no decreto que a regulamenta? Será que temos somente esses presos? Responderemos isso, né? Desde já, vocês já sabem, para falar a verdade, que devem existir alguns requisitos específicos que estão, por exemplo, previsto no artigo 3º do decreto 6877, para que aqueles presos sejam incluídos, eles saiam do estabelecimento estadual e sejam incluídos nos estabelecimentos penais federais. Vocês sabem muito bem disso, né? É uma lei, são atos normativos bem tranquilos e a gente vai fazer um bate-papo aqui bem rápido sobre eles para que vocês não errem nenhuma questão na hora da prova. Lembro-me de, em 2013, quando fui aprovado no concurso do DEPEN, eu exerci o cargo de agente federal de execução penal e lembro-me de ter estudado este ato normativo, esses dois atos normativos, no carro quando estava indo fazer a prova. Eram os dois últimos atos normativos que eu não tinha me atentado, não tinha estudado, e eu estudei com um colega, inclusive, que prestou o concurso também. E aí nós estudamos, ele estava dirigindo e eu estava lendo rapidamente, falando os bizus, eu acredito que vai cair isso aqui, vai cair isso aqui, vai cair isso aqui, e graças a Deus nós conseguimos acertar todas as questões dos atos normativos, né? Já que lá na prova de 2013 não havia lei de execução penal na prova objetiva, ela somente foi cobrada na prova discursiva. Então foi dada a ênfase a quê? A essas leis aí que falam sobre os estabelecimentos penais federais. Também, né, aquele regulamento, o decreto 6.049, né, também, né? Então foi muito interessante a gente ter estudado ali rapidamente, são atos normativos bem pequenos, né, e que de fácil assimilação, e a gente não pode esquecer, não pode errar questão alguma. Vamos acertar todas as questões desses atos normativos também, ok? Vamos acertar todas as questões desses atos normativos também, ok? E quando falamos em inclusão e transferência dos presos para os estabelecimentos penais federais, nós devemos lembrar da figura do poder dos juízes, do poder judiciário. E aí eu pergunto para você, qual é o órgão do poder judiciário que é competente para fiscalizar os estabelecimentos penais federais? Qual é o órgão competente para fiscalizar os estabelecimentos penais federais? Você sabe responder? No artigo 2º da Lei 11.671, nós temos que a atividade jurisdicional será exercida pelo juízo federal da seção ou da subseção em que estiver localizado o estabelecimento penal federal. E aí, seção, subseção. Seção está relacionada à divisão de quê? Do Poder Judiciário Federal. E aí, a seção está localizada nas capitais. Por exemplo, nós temos
uma penitenciária que está na capital, que é a Penitenciária Federal de Campo Grande. Perfeito? Já a divisão da Justiça Federal e aquele órgão competente que está lá no interior, nós temos a subseção judiciária. Perfeito? Por exemplo, nós temos a Penitenciária Federal de Mossoró, que está no interior do estado do Rio Grande do Norte. E aí, quem vai exercer a atividade jurisdicional sobre a Penitenciária de Mossoró, no Rio Grande do Norte, será a subseção judiciária, né, do Poder Judiciário Federal, beleza? E aí, nós temos uma informação muito importante. Vou colocar no quadro para vocês, para ficar melhor para nós visualizarmos. Está prevista lá no artigo 2º, parágrafo único dessa lei. Nós temos o seguinte, vamos lá para o quadro, nós temos o seguinte, ó. O juízo federal de execução penal será competente para as ações de natureza penal que tenham por objeto fatos ou incidentes relacionados à execução da pena ou infrações penais ocorridas no estabelecimento penal federal. Então, se houver fatos, incidentes lá relacionados à execução da pena, volta lá para o quadro, nós temos o seguinte, que o juízo federal de execução penal será competente, beleza? Será competente, volta para mim. Tranquilo? Fácil? Muito fácil. Bom, vamos continuar a falar sobre essa lei, rapidamente, ok? Saibam sempre que a inclusão dos presos nos estabelecimentos penais federais deve ser autorizada pela autoridade judiciária competente. Devemos ter uma ordem judicial para inclusão dos presos nos estabelecimentos penais federais. E aí, existe um artigo lá na Lei 6.049, perdão, no Decreto 6.049 de 2007, que fala que há ressalvas nas leis. Eu não me lembro de nenhuma ressalva em lei alguma que permita que outra autoridade inclua o preso no estabelecimento penal federal. Não lembro. Então, vamos ficar com o que está na lei. Apesar de estar lá no artigo 17 do decreto 6.049, a gente deve marcar de acordo com ele, perfeito? Ressalvadas as hipóteses previstas em lei. Não existem hipóteses previstas em lei, mas a gente marca de acordo com o que está lá. E a gente vai lá para Lei 11.671 e para o decreto 6877 e verificamos que realmente não existe. Então, copia e cola do artigo 17 do decreto 6.049 e copia e cola de diversos artigos aí da Lei 11.671 e do decreto 6877, ok? E aí, por que eu falo isso? Lá nós temos na Lei 11.671, salvo engano, né? Vou acompanhando as duas leis aí, eu não vou lembrar de todos os artigos, obviamente, mas lembre-se do seguinte, que a admissão do preso deve ser autorizada pelo juízo federal, perfeito? Apesar de existir algumas divergências de tribunais, nos julgamentos dos tribunais. Mas nós temos que o juiz federal, ele vai decidir de forma fundamentada aquela inclusão daquele preso. Mas antes desse juiz decidir, ele deve receber os autos de um processo que aconteceu na justiça, ele fala assim, no juiz de origem, no juízo de origem. Então, o juízo de origem vai verificar aquele pedido que foi feito por uma autoridade administrativa, um diretor de um estabelecimento, um secretário de segurança pública ou de administração penitenciária, e inclusive a Interpol também pode fazer esse requerimento, e aí, e o próprio preso, né? E aí esse requerimento vai para o juiz de origem, vamos considerar assim, o juiz estadual, né? E aí, posteriormente, esse juiz dá o ok e vai para o juiz federal para que exista um sim ou não para a inclusão ou não do preso no estabelecimento penal federal.
Lembrando que a admissão pode acontecer, admissão de presos condenados ou de presos provisórios. Então, por isso que nós temos na lei o seguinte, que os autos do juiz de origem, ele é o juiz de origem responsável pela execução da pena de um indivíduo condenado ou responsável por uma prisão provisória, no caso de presos provisórios. E depois dele decidir, vai lá para o juiz federal. É assim, tranquilo?